seguidores. Pronto. Estamos aqui, né, Rafael? Estamos aqui, apostos. Começando o pessoal chegando aí, vamos pra live, né? Live é ao vivo, né? Live é ao vivo e... Então o pessoal pensando, vamos fazer uma live ao vivo. Live ao vivo e em cores. Em cores. Em cores, né? Aí é velho mesmo. Pois é. Aí ali nós temos no apoio aqui o Vitor, né? Que é o seu colega. Grande equipe aqui de apoio. Lá atrás está The King Studios. The King Studios. Que oferece pra gente essa instalação. E no suporte ali, além do Vitor, a Ana Elisa Souza, formada em jornalismo, professora de inglês. Vixe, só tem professor, que só eu que tô. Youtuber. Olha. E um pouco mais. Vários predicados. Vários predicados. Mas, dizer que essa live também tem um oferecimento da Cavalo Louco. Cavalo Louco. E para Cavalo melhor cerveja do Brasil. Para comemorar o quê? Dizer, né, Marcelo, que é uma satisfação pelo segundo ano consecutivo. Isso, aniversário do Marcelo Heleno, segundo ano aqui. Também conhecido como esse daqui. Esse daqui. 54 foi aqui, foi uma época diferente, já com muita pandemia. Nós fomos ali pro lado, né? Também com a Cavalo Louco, né? Cavalo Louco também está patrocinando aqui. Nós ficamos debaixo de uma árvore, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, a gente fechou o boteco. Resolvemos metade dos problemas do mundo. Todos? Faltou algum? Não, naquela noite não faltou nenhum, não. É porque no dia já tinha metade de novo. E aí esse segundo ano que o Rafael tá recebendo aqui para marcar. E aí, para marcar, nesse mundo de pandemia exige que a gente não faça aglomeração. Vamos dizer que nós somos um ambiente fechado aqui, higienizado, controlado, vacinado, senhores. E olha lá. Olha quem chegou. Daniel Cristiano. Senhores. Quer dizer que aproveitar a oportunidade, faz tempo que eu não vejo o Daniel. Então, satisfação inenarrável. Né? Já dos dois professores que eu tive aqui na faculdade. Rapaz, seu vocabulário melhorou. Eu estudei só para essa live, Daniel. Estudei para a live. Quem é inenarrável, eu aprendi ontem. Sempre aluno aplicado, sempre aplicado. Impressionante. Hoje estender, né, os cumprimentos aos professores, a todos os outros professores, em especial aqueles que me aguentaram. Exato. Gente, a intenção dessa minha entrada na live, no mundo das lives aí, eu não quero nada muito assim, sério, não, mas também nada muito abstrato. Se quiser sério, você não tinha me chamado também. Exatamente. A gente faz uma resenha, conversar um pouco. Nós estamos num mundo que exige também esse tipo de reflexão, né, Rafael? Nós estamos aí, um ano e meio de pandemia, indo para um ano e meio de pandemia, restrição de uma coisa, restrição de outra. O Rafael mesmo sentiu na pele o que é isso, de não poder fazer show, não poder juntar gente. Os principais prejudicados. Porque a gente sabe, o Rafael estava trazendo os Raimundos. No dia que fechou. No dia que fechou, que decretou o fechamento todo. Sexta-feira 13. Os caras estavam com ingresso montado, tudo vendido, tudo montado. Estrutura montada lá no Oscar Niemeyer, e não teve show, porque tinha decreto. 4 horas antes, cancelaram o show. A banda aqui, todo mundo passou o som, tudo certo. Você achou ótimo, né? Estou agradecendo o nosso cuidador até hoje. Obrigado, Ronaldo. Ô, Daniel, e nesse momento que o país atravessa, nós saímos aí da era Lula / Dilma, entramos com um mito tentando, com um discurso de mudança. E aí, para onde nós vamos? Depois que o mito aí, ele vai derrubando todos os dogmas que ele pregou na campanha, para onde nós vamos depois do mito? Rapaz, assim, se a gente seguir o mesmo caminho da história do Ocidente, depois do mito vem a filosofia. mas não sei se esse vai ser o nosso caso, não. A gente não tem candidato para esse elemento, não. Olha, cara, tem um lado bom e um lado ruim desse movimento do governo Bolsonaro, né? O lado bom é que você tem aí o governo no início era muito imprevisível, ou seja, era muito personalista. Você tinha uma gestão de governo muito centralizada, hierarquicamente organizado, quase que militarmente organizado. E você tinha o presidente, né, fazendo, vamos dizer assim, exercendo uma certa liderança. Com essa movimentação do Centrão, a liderança do Bolsonaro meio que desapareceu.
Hoje a liderança está na mão da política tradicional. É bom e ruim. O que é ruim nesse aspecto? É que isso torna o Bolsonaro mais aceitável do ponto de vista da política. Ele fez o jogo da política tradicional, então ele está construindo uma base parlamentar baseada no PP, que sempre foi o partido dele antes dele mudar. Certo? Isso normaliza o doido, né? Normaliza o mito, vamos dizer assim. Não, normaliza o cara. Mas também, não sei se vocês concordam também, ele perdeu esse lado imprevisível, né? Até na hora de fazer as bobagens, a gente já sabe para onde vai. Já previa as bobagens. Já previa. Mas esse é o lado bom, vamos dizer assim, Marcelo, porque assim, a tendência dele ser normalizado significa também que ele perde aquele caráter que, vamos dizer assim, possibilitou que ele fosse um candidato viável. Que é a coisa do outsider, que é a coisa assim, vamos tentar alguma coisa diferente do que está aí. Esse apelo que consolidou a candidatura dele, colocou ele na frente de políticos tradicionais, certo? Esse apelo também vai desaparecendo. Então o Bolsonaro se torna, ao mesmo tempo, mais perigoso, porque agora está com uma base parlamentar mais estruturada, mas eleitoralmente menos atraente para o público que votou nele. Não o público que é bolsonarista, porque esse povo, os bolsonaristas mesmos, esse povo assim, não tem salvação. Mas aquele grupo que votava no Lula e votou no Bolsonaro, esse grupo flutuante de eleitores, o apelo que o Bolsonaro tinha diminui muito com essa normalização. E outra coisa, ele passa a ser dispensável. O PP pode agora, controlando o governo, criar outras opções ao próprio Bolsonaro internamente. Então, aquele grupo bolsonarista raiz, ele, a família, os filhos e aquele pessoal bolsolavista, vamos chamar assim, eles perdem muita força. O PP pode desenvolver um outro candidato e usar a máquina para isso. Deixa eu falar duas coisas. Você acha que tem tempo hábil para isso, Daniel? Tem. Por que tem tempo hábil? Porque, primeiro, agora o PP tem a máquina. Faltando 6 meses para a entrada do ano eleitoral. O Bolsonaro vai aprovar um fundo eleitoral o dobro do fundo da última eleição. Certo? As emendas parlamentares e essas modificações no Congresso agora passam a ser geridas pelo PP. Né, dentro de toda a articulação política. Os militares que só tomaram na cabeça, no processo todo, é incrível a coisa do militar. Individualmente, os caras ganharam, por exemplo. Os ministros todos estão podendo acumular a aposentadoria com o salário. Então, o ministro militar do Bolsonaro está aí ganhando bastante bem. Né? Mas a instituição militar, primeiro, os desafios que ela assumiu não conseguiu entregar. Gestão da pandemia e esse processo todo. Segundo, se submeteu a dançar com o Centrão e perdeu a força institucional. Então o que sobra do exército do governo Bolsonaro agora que o PP vira o articulador político? Sobraria em tese... sobraria em tese o quê? O papel de ser uma ameaça constante. E eu acho que o exército não devia fazer esse papel. Porque os generais que estão lá, os aposentados, estão ganhando grana. Então, pessoalmente, eles vão sair com um patrimônio bem melhor do que quando entraram no governo. Aí tudo bem. Acontece, isso é parte do processo. Mas a instituição exército só se danou nessa aventura. Daniel, só rapidinho, só mesmo fugindo, porque eu sei que você vai mandar isso aqui para frente. Pelo que você me falou aí, agora você acredita que ele ganhou em governabilidade, né? Dessa questão política, Isso, normalização. Ele perdeu no fator eleitoral, não é isso? Isso, eu acho que ele perde no fator eleitoral. Sim, mas assim, vamos usar então a bola de cristal. Mas só, peraí, em tese perde junto com aquele eleitorado tradicional dele. Porque o que o Bolsonaro está mirando também com a adesão desse pessoal é o seguinte, ele está trazendo esse pessoal para dentro do governo. Você pega o genro do Silvio Santos lá, que é ministro das Comunicações, por quê? Fábio Lima. Lima, eu acho. Não. Fábio alguma coisa. É esse aí. É porque ele, lá no Rio Grande do Norte, onde o Bolsonaro tem a pior avaliação do Brasil, para tentar melhorar lá, certo? A Ciro Nogueira, mesma coisa, porque o PP tem capilaridade no Nordeste.
Ele quer combater. Tem coisa do Senado também. Mas eleitoralmente a adesão do PP é justamente fortalecer a base do Bolsonaro no Nordeste. Marcelo. Ele está jogando corretamente do ponto de vista eleitoral. Se vai Marcelo. É outro problema. Pois é, Marcelo, mas a pergunta que eu estou tentando responder é a seguinte: por que o PP deve se casar com o Bolsonaro no contexto eleitoral? O PP não precisa do Bolsonaro. É o Bolsonaro que precisa do PP. O PP tem todos os seus esquemas estruturados. O PP pode ter um candidato melhor. O Ciro Nogueira mesmo era lulista, e sempre foi durante muito tempo lulista. Então, assim, se Lula se mostrar ser um candidato mais viável eleitoralmente, por que o PP tem que embarcar completamente na canoa do bolsonarismo? O ponto aí é, o que acontece com o bolsonarismo, uma vez que o mito perde a aura de mito? Se torna um político que ele, na verdade, ele sempre foi, que é o político do centrão. Certo? Que está na política para sobreviver, para ganhar o dinheiro, para tocar a vida. Não está na política para mexer com a sociedade, para mudar. Não tem espírito cívico. Ali é um ganha-pão dele. E a gente sabe como é que ele processa esse ganha-pão. Pois é, mas o ponto aí é, o que elegeu o Bolsonaro? Não foram só os bolsonaristas, porque é a teoria da ferradura. Assim como os petistas, que tem um 30%, 20 e poucos por cento sempre cativo, o bolsonarismo tem uma base eleitoral cativa, que é o pessoal sem salvação. Que não adianta você esfregar a realidade na cara dele, sempre o mito vai estar certo. É o pessoal que fala que o STF não deixou o mito gerir a pandemia, ele está lutando contra o sistema. Esses caras estão danificados pro resto da vida. Gastou 70 mil com leite condensado, mas os outros governos também fizeram pior. Daniel, ouça uma voz feminina. A Anelisa. A Anelisa, ela é jornalista também, ela quer participar aqui. Ela vai vir para o lado de cá depois. Ô, Daniel, que bom. Deixa eu colocar duas coisas aqui. Primeiro, é que a camisa do Vila Nova é homenagem ao meu time do coração, claro, mas coincidentemente faz aniversário hoje também, 78 anos. Eu 55 e o Vila 78, por isso eu estou de Vila Nova aqui. Pô, rapaz, parabéns. Parabéns para os dois. Outra coisa, dentro disso aí, eu vi um levantamento muito interessante que cabe, eu até estava comentando com o nosso convidado surpresa, estava conversando com ele, que vocês vão ver daqui a pouco, estava conversando com ele, a situação no Peru tem a ver, a gente pode fazer... Está preocupado com o Peru? Estou preocupado com o Peru. Olha só... Eu não tenho maturidade para falar do Peru. Também não tenho. O Castilho, que ganhou a eleição lá, ele ganhou a eleição, o processo polarizado, muito acirrado, mas na hora que secou o bagaço, na hora de secar o bagaço mesmo, ele tinha 19%. Secou o bagaço no Peru. Ele tinha 19% das intenções de voto mesmo, que era dele, que era do grupo dele. A filha do Fujimori, que disputou com ele, tinha 13%. Então, 13 com 19 dá 32%. Você pega 68% que não queria nenhum nem outro. A eleição foi decidida por ele. Aqui está caminhando por mais ou menos isso. Dentro do que o Daniel falou. Exatamente. Você junta a média histórica do PT, aí você tem que descontar. 30. Não, você tem que descontar porque tem um antipetismo mesmo, que está presente, tudo. Vamos botar, você põe 20% para um lado, 20% para o outro, é isso que nós temos, que vai decidir a eleição, são 60% que estão no meio. Esse meio pode ir para um lado para o outro, e como pode nem ir para lá, pode aparecer. Perfeito. Aí a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é, o que fez com que esses 60% pendessem para o lado do Bolsonaro na eleição passada? E se as condições agora são condições similares para que esse pessoal penda para esse lado e não para o outro, quando houver a polarização no segundo turno. Eu acho que, assim, se a gente conseguir encontrar a análise nessa região da questão, nesse ponto, eu acho que a gente tem condição de ver. Meu chute... Você já deu. Você já falou a questão de ser outsider, de mudar, de querer alguma coisa diferente. Pois é, isso ele não faz mais. Se foi o voto antipolítica, o voto anti-PT, o voto antipartido, o voto antipolítica, porque o Bolsonaro era, de fato, um franco-atirador. Hoje ele não é mais. Hoje ele tem que defender alguma coisa. Ele tem que defender o governo dele. Você está falando, ele era um franco-atirador na eleição passada. Né? Isso, exatamente. Ele era um franco-atirador. Isso, agora, não, mais do que isso, agora ele tem lastro, ele está carregando uma série de ações e uma série de erros, e ele tem que defender o governo dele. Ele não pode chegar dizendo assim que o governo é ruim e agora eu vou reformar.
Isso ele não tem como fazer mais. Não dá. Ah, eu vou quebrar o sistema, eu vou modificar as coisas. Olha o que me trouxeram. Minha esposa acabou de trazer para mim, Tintim. Tintim, aqui. Salve, salve, salve. Hein, Daniel? Mas o negócio é o seguinte, esse negócio, o quadro é diferente, cada eleição é eleição, os processos podem ser semelhantes. Isso aí tem gente que defende o Bolsonaro que não entende. O Bolsonaro de 2018 é diferente do Bolsonaro de hoje, mas você sentiu o gostinho também, sentiu o gostinho, sentiu a porrada. Não, e a estratégia eleitoral é diferente. Não tem mais aquele pegar o pessoa de surpresa com o WhatsApp. Ou então com fake news. Não, todo mundo já sabe o que é isso. Todo mundo já sabe dessa estratégia. Tem um conhecido nosso, um amigo nosso, que dias atrás, que ele é animado com o Bolsonaro, perguntou, escuta, é que eu tenho resposta. Não, qual foi o problema que o Bolsonaro resolveu nesse tempo que ele está no governo? A resposta clássica é tão bom, viu? Tá bom, Wilson? Não. Ah, não. Olha, é tanta coisa que não cabe nesse espaço. Tem que escrever uma Bíblia para falar assim. Não, Bolsonaro. É uma coisa incrível. Mas eu queria fazer uma pergunta, que até no Daniel no começo, assim, fazer um exercício de futurologia. Né? Quando você fala, quando o Daniel falou de pode inclusive surgir dentro do PT, não sei se teria uma terceira via, né? Se existe alguém, Daniel, ou você pensa agora, poderia ser o fulano? Não, eu acho que pode aparecer, mas o problema do PT é o seguinte, você nunca está seguro com um grupo desse, certo? Por que o PP? O reflexo aqui, teve uma declaração do prefeito de Anápolis defendendo o PP como a noiva aqui em Goiás, a noiva da vez. Por quê? Porque o PP tem agora o presidente da Câmara, como o DEM tinha, presidente da Câmara e do Senado, hoje só tem o Senado. O PP tem o ministro da Casa Civil, quem coordena o governo, e realmente o governo está na mão hoje do PP, saiu da mão dos militares, está na mão não do PP, mas do Centrão, certo? Então o PP... o PP, se não me engano, foi o partido mais envolvido no negócio do petrolão, mas não era o PP? Foi, mas isso é coisa do passado. Você é do PT, né? É coisa do PT. PT. Aí quando você traz aqui para Goiás, o quadro é diferente. O Caiado, que foi, que entrou na campanha em 2018, surfando, navegando sozinho, e não teve adversário nenhum, ele está buscando articulação, porque ele sabe que o quadro é diferente. Ele precisa hoje para justificar, inclusive, uma série de coisas, inclusive os atos do seu governo. Ele precisa dessa base. Né? Até porque, Daniel, o Caiado mesmo começou a levar tinta na Assembleia, que é uma coisa que o governador nenhum leva, né? Começou a levar tinta e teve que recompor base. Isso é normal, isso é básico. O que eu acho que é importante que a gente veja na eleição do ano que vem é, assim, a proposta que ganhou as eleições de 2018 não funcionou. O país não melhorou, as coisas não ficaram mais bem organizadas, a situação não evoluiu, piorou. Você teve aumentos que não pararam do gás de cozinha, você teve aumento dos alimentos, vai ter mais um aumento por causa da geada agora dos alimentos. Então você tem uma inflação saindo do controle, você tem a volta da fome, então você tem a pandemia, então você tem uma série de fatos específicos que mostram que os gestores que foram eleitos com a intenção da população de mudar a gestão, de mudar a política, na esteira da Lava Jato, que não existe mais, entendeu? Aquele ânimo da Lava Jato de vamos prender os corruptos, cara da Odebrecht na cadeia e tal, esse ânimo não tem mais. Esses projetos assim, não funcionaram. O que a gente tem que se perguntar é se o não funcionamento dele vai ter e qual a intensidade dessa rebordosa nas eleições. E tem que lembrar uma coisa também. Ele sabe que vai ter, mas ao mesmo tempo a pandemia, do mesmo jeito que prejudicou, vai ser um salvo-conduto para o Bolsonaro. Sim, ele vai usar a pandemia de tudo. Não, eu quis, mas não deixaram, mas a pandemia me complicou. Agora tem um outro lado. Não. Quando você pega nas áreas aí, o governo está bem elogiado na área de infraestrutura. Porque tem o Tarcísio que está fazendo bem, está fazendo o trabalho. Não, o Tarcísio inaugura Pinguela em fazenda. Isso, não. Mas tá fazendo. Tá pondo exemplo que tá vencido todo dia, velho. Mas tá tocando ferrovia, tá tocando aeroporto e tal, bonitinho. A infraestrutura vai bem. Agora você pega o que move mesmo
Isso é importante porque reflete emprego. Mas o que normalmente move a discussão política, o que é? É educação, saúde e a economia, logicamente, e trabalho. Inflação. Inflação, o cotidiano. Um elemento essencial da decisão do voto é... Não, o negócio é assim, eu vou na feira no final de semana, e na feira do final de semana passado, no mês passado, eu gastava 120 para fazer a feira. Esse mês eu estou gastando 150 para fazer a feira. E esses 30 estão saindo de outro lugar. Entendeu? Eu estou tirando. Eu perdi a tranquilidade. O mais doloroso disso, Daniel, é que quando... Isso eu sempre defendi. Isso quando, na época que Dilma era presidente, me perguntaram, a Dilma não tinha traquejo, nunca teve traquejo para mexer com política. Certo? O que move é a economia. Sempre o que move é a economia. Agora, não é isso que está acontecendo, o Paulo Guedes chegar assim, porque nós crescemos, vamos crescer 4%. Gente, crescer 4% hoje é ruim. Porque quanto é que caiu? Quanto diminuiu para crescer? Quanto diminuiu para crescer agora? Isso é ruim. E segundo, o crescimento econômico de um país, ele só faz sentido e só tem ganho eleitoral para o presidente se ele estiver gerando emprego e renda para a população. Se não tivesse gerando emprego e renda só para uma classe, e no caso que está acontecendo com o Bolsonaro, os empresários estão muito bem no processo, os banqueiros... O agro é pobre, o agro é técnico. O agro está... Mas isso que o Daniel está falando, o cara que vai no supermercado todo mês, depende de salário, vai na feira e tudo mais, é pior, Daniel, do que você fazer a compra numa semana, num mês, chegar no outro mês, está mais alto. É a falta de perspectiva que o cabra tem em relação ao futuro, a melhorar a vida dele. A quantidade de empregado que tem. E isso que vem. Aí você vai nessas áreas básicas, segurança, você já começou, segurança esqueceu. Esquece... Aquele trem de mudar comportamento de polícia, eu vou lá, prendo, arrebento, vou acabar com algum problema. Isso não existiu. A educação, eu acho impossível você fazer qualquer projeto Marcelo, só para você ter uma ideia. De educação, você tendo 5 ministros em 2 anos. Não, Marcelo, só para você ter uma ideia. As inscrições... Aí o que vai salvar a saúde, e para mim não é nem a questão da pandemia, que é uma coisa discutível ainda. As coisas vão, para o Bolsonaro pode ser bom, porque a vacinação está correndo e é o governo federal que a disputa econômica aí também. Aí, só que tem o seguinte, a saúde pode ser a salvaguarda porque o investimento foi muito grande. Então, a possibilidade que você tem com uma rede de leitos montada, uma rede melhor para atendimento da população, de você tornar esse sistema mais eficiente, é muito grande. Se trabalhar bem a questão da saúde, ele tem um ganho. Mas é a única área básica da discussão que chega à população, que tem uma perspectiva de melhorar. O resto é fracasso total. É fracasso total. Como é que pode? De um país que ameaça não realizar... Não, vou dar dois exemplos, Marcelino, para você agora. Primeiro exemplo, as inscrições para o Enem, que vai acontecer, caíram por 50%. Entendeu? Metade de uma geração de jovens não vai para a universidade, essencialmente, para a universidade pública. Não vai. Isso é um fracasso gigantesco, porque é um fracasso que a gente vai colher os frutos dele daqui a 5, 6 anos. Segundo, acabei de ver aqui na internet, a Cinemateca está pegando fogo. Mais de 100 anos de cinema nacional, filme, negativo, cinemas... Por exemplo, o Estado de Goiás tem parte do acervo do CERN emprestado à Cinemateca porque eles tinham mais condições de guardar, que é filmes, 35mm. Está pegando fogo a Cinemateca. Gestão de quem? Gestão do governo federal. Porque a Regina Duarte não foi nomeada lá. Fracasso. Não será a nomeação da Regina. Você está pegando fogo agora lá, Daniel? Tá. Tô vendo aqui agora. Tá dando no Cidade Alerta da... Cidade Alerta da... mas já foi restaurado. Da Record. Não, está restaurado agora. Vai ser no final de semana, né? Não, Cinemateca. O nosso amigo, nosso, que é o Lisandro, por exemplo, foi diretor da Cinemateca uma época. Foi. Então,
Pois é, a gente já teve um goiano como diretor da Cinemateca, agora ela está pegando fogo. Os bombeiros estão lá, sabe lá o que vai salvar. Aquilo que o fogo não estragar, a água vai estragar. Então, assim, e nesse ponto, a política tradicional tem uma vantagem sobre os doidos bolsolavistas. A política tradicional não gosta de arriscar. Um governo incompetente, um governo que não tem tranquilidade, um governo que é totalmente caótico, é ruim. Porque se você quer, de alguma forma, eu vou ser um pouco irônico aqui agora, porque se você quer, de alguma forma, se aproveitar do Estado brasileiro, é preciso ter certa tranquilidade para você armar os esquemas. Sim. Entendeu? Eu preciso de uma tranquilidade institucional para eu poder armar os meus jogos de influência. O Bolsonaro não dá isso. Hoje ele vai fazer uma live. O nosso convidado surpresa chamou aí, Anelisa? Pode colocar ele. Ainda não. Eu vou chamar. Não, mas vamos chamar, vamos botar ele aqui. Está todo mundo. Todo mundo ansioso. Eu já estou assim, mas eu quero. Não, você acha que um problema sério nesse sentido não apresentou o Daniel? Assim, não, Daniel é professor e tal. Eu quero conversar com ele sobre educação, como é que está lá, ele está vivendo isso lá. Assim. O Daniel Cristiano. Esse que está falando aqui. O Rafael Granja é publicitário. Esse aqui, ó. Ele é publicitário. Certo? Empreendedor. Certo? Ele manda aqui no The King, ao lado do Vitor. Ao contrário da minha vida, que eu não mando. Ele manda na vida dele, foi aluno jornalista formado, foi aluno meu e do Daniel, lá na Faculdade de Alfa. Me aguentaram lá. Aguentamos. Ótimo aluno. Precisa mentir também não, Daniel. Não era ótimo. Claro que eu preciso mentir. Muito inteligente. Sou convidado. Ele foi tão inteligente que ele continua amigo nosso até hoje. Né? E o Daniel Cristiano é jornalista também, ele brilhou nas páginas do Diário da Manhã, filósofo. Aí ele resolveu seguir a carreira acadêmica, fez o mestrado dele. E hoje ele fez o doutorado na UNB e hoje ele é vice-diretor da FIC, que é a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Tem um cara mais informado que faz educação da gente do que eu. Não sei, mas ele sabe mais do que nós. Sem dúvida nenhuma. Certo? Eu gosto. Mas ele mesmo se não estivesse lá, ele sabia mais do que eu também. E ele está enquadrado num slogan, no pessoal que faz em rádio, que eu adotei para a live. Qual? Sempre tem que ter uma pessoa mais interessante do que eu. É para render, você entendeu? No caso, o caso é o Daniel. Sem dúvida nenhuma. O segredo de uma live nem é esse, Marcelino. O segredo de uma live é que duas pessoas sem graça juntas ficam interessantes. A ideia é essa aqui. Você tem que chamar gente que individualmente pode nem ser tão legal, mas juntou, fica um trem interessante. Vai que fica. Mas eu quero saber quem é o convidado de surpresa aí. Então tá bom. O convidado de surpresa está na rua, Anelisa? Tô auxiliando ele aqui. Tá apanhando ali. Porque é o seguinte, o que eu pensei, nós começamos a conversar sobre um mito, né? Mito de Sísifo? Nós falamos sobre o mito até agora. Mas esse convidado especial, ele é muito melhor que todos nós aqui. Nossa, pouco eu estou pensando que agora eu tive um insight aqui. Porque ele conversou com Deus. E mais do que isso, depois da conversa, ele foi para as redes sociais e disse que a conversa foi decepcionante. Eu não entendi até hoje para quê. Para Deus, com certeza. Se foi para o nosso convidado que não gostou da conversa de Deus, ou se foi para Deus que desafiou o poder da criação. Eu fiz isso. Olha a Lívia aí. Oi, Lívia. Fui eu que fiz. É mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Mas vai dar certo. Será que eu estou pensando, rapaz? Ô, Daniel, e nós vamos para onde depois disso tudo, hein? Com Cinemateca pegando fogo, nós já tivemos aquele museu no Rio, Museu Nacional pegando fogo, tivemos o Museu da Língua, ainda bem que é a língua portuguesa. Ainda me perguntaram hoje, o que vai ser, para onde nós vamos? Eu falei, não, o brasileiro é resistente, nós aguentamos o PT, aguentamos o Bolsonaro, vamos aguentar coisa pior, com certeza, ou não, Daniel? Pior não faz não existe, não. Não, é como diz o Milton Nascimento, né? Povo que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Então a gente vai continuar aguentando. Basicamente a gente vai continuar aguentando, cada um tentando se proteger. E isso é uma coisa que está, acho que dentro da alma do brasileiro. Entendeu? Quando o pessoal fala assim, aquele negócio de levar vantagem, as pessoas pensam sempre em corrupção.
eu penso um pouco diferente. Essa lei de Gerson, ela não é tanto uma lei para dizer assim, vai e rouba se você tiver oportunidade. É uma lei do tipo aqui, defenda-se sozinho como você puder. Porque o brasileiro, ele vive na defensiva. Entendeu? Muito dificilmente, durante muito pouco tempo, o brasileiro pode relaxar e pensar assim, bom, deixa eu planejar o futuro, deixa eu ir para frente, deixa eu fazer a minha tática de ir para a ofensiva. Não, o brasileiro fica sempre na defensiva. Toda hora vem toda hora vem um asteroide, certo? Né? De repente vem a crise de 2008, vem um asteroide. E aí o que o brasileiro faz? Ele fica se defendendo. E uma das formas que ele desenvolveu de se defender é pensar nele antes de todos os outros. Pois entendeu? É. Eu acho que isso é mais um sistema de defesa do que uma, vamos dizer assim, do que uma máxima de ação individual. É uma sobrevivência, né, Deus? Isso, esse é o ponto. O problema é esse, assim, é que não é que você vai dizer que o Brasil é aquele cara que quer sempre levar vantagem em tudo na lei de Gerson. É porque a tentativa dele de sobreviver faz com que ele aproveite qualquer oportunidade em benefício próprio. E não sabe nem se vai ter outra então, pra frente. Eu estou meio perdoando o brasileiro. Eu estou dizendo assim, não é a nossa índole, é aquilo que o mundo força a gente a fazer para sobreviver. Eu acho engraçado, acho interessante a analogia que nós, brasileiros, costumamos fazer com o futebol, né? E volta e meia eu faço isso, o cara começa a reclamar perto de mim, eu falei, rapaz, para com isso, torce pro Vila Nova um mês. No Vasco, vai torcer pro Vasco, meu. Vasco não, vai no sacaneiro, não. Torce pro Vila Nova um mês, aí você vai ver que é sofrimento, mas tem que torcer mesmo. Mas, Marcelo, eu acho que torcer pro Vila Nova é muito pedagógico. Porque é um exercício de você... Eu estou falando sério, eu também... A minha simpatia pelo Vila Nova é muito grande. Claro, é pedagógico, porque assim, é uma das formas de você entender que o futebol, o esporte, é maior do que a vitória. É um exercício prático de desistir de vencer o tempo todo. O vilanovense está sempre desistindo de vencer. E aí ele tem que se agarrar a alguma outra coisa. Então ele tem que se agarrar. Aí o que ele faz? Ele passa a prestar atenção nas pequenas... Não, é verdade. Você nunca vai ver um vilanovense... Marcelo, você nunca vai ver um vilanovense arrogante. Ele não tem do que se gabar. Não! Se o vilanovense diz assim, não... O meu estádio é muito bonito. Aí o estádio de Goiás é mais bonito. Se o Vila Novense diz assim, não, a gente é um time. A gente é um time de bairro. A Várzea também é de bairro. Então o Vila Novense diz assim, eu sou Vila Novense porque eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol ligado à emoção. Não, ele joga futebol. Então você pode falar assim, olha, o Vila Nova. O Vila Nova tem essa característica de ser assim, um repositório, o lugar em que eu levo as minhas emoções. Ele não precisa vencer, ele só precisa existir. E esse exercício de desprendimento da vitória... Não, o cara do Goiás... Não, o torcedor do Goiás fica puto quando o Goiás perde, porque o torcedor do Goiás sabe que o Goiás tinha condição de ganhar. O torcedor do Vila Nova não fica puto. Exato, porque ele sabe que o Vila Nova está lá. E se ele ganhar, é um presente. Pô, coisa fantástica. Mas o importante para o torcedor do Vila Nova é que ele está assistindo o Vila Nova. Esse tipo de relação é uma relação que eu acho assim. Eu acho uma relação mais sólida com o time do que aquele cara que acha que o time existe lá para dar uma vitória para ele. O Vila Nova existe para mostrar para a gente que a vida é difícil e que a gente mais perde do que ganha. Ontem eu costumo pesquisar, ontem eu pesquiso assim, você lembra o que é efeméride? Efeméride, o que acontece no dia, né? Exato. Então ontem eu estava pesquisando para 29 de julho. Efeméride, 29. Uma coisa interessante. 29 de julho de 99 morreu Oswaldo Brandão. Foi o técnico do Corinthians, quando o Corinthians quebrou o jejum de títulos, foi técnico da seleção brasileira. 77? O título de 77. E o Oswaldo Brandão esteve aqui em Goiânia, ele treinou Vila Nova alguns meses, né? Até na época eu encontrei com ele, na época ele estava aqui, quando tinha aquela adega lá em cima, uma adega lá na Nova Suíça. Não é do seu tempo, não. Preocupa não. Não vamos forçar 30 anos que vem. Aí, na época a gente era meio metido
Tomar vinho, tudo. Ah, de Mioranza, né? De Jarrinha de Mioranza. Dentro de Jarrinha. Ou seja, não era bem uma adega, né? De Mioranza. Tinha a adega lá em cima e tinha uma aqui perto da... Tinha ali na 85, perto da 85 ali. E encontrei o Oswaldo Brandão lá, conversando um pouquinho, estava um sujeito simpático, tudo, né? Mas o Oswaldo Brandão combina. Por que ele combinava com o Vila? Ele pegou o Zé Henrique, que era o atacante, centroavante, Vila artilheiro, né? Centroavante não, ele era ponta, botou o Zé Henrique para jogar de volante. É um visionário, porque ele achou, não, você tem que sair jogando. Mas, eu tenho certeza que essa hora, assim, as 4 pessoas que estavam assistindo na live, o cara saiu, você falando do Vila Nova. Vamos estar falando com vocês. Você me explica o que é efeméride. Você fala de efeméride? Mas a gente não explicou para o nosso público. Não, são as datas maiores. São as que aconteceu no dia de outros anos. Em anos anteriores. Tá? Por exemplo, vai aparecer lá na Wikipédia, 29 de julho de 2021. Aí tu fez coisa importante, 29 de julho, então tá para trás aqui. É isso? Não, nós fizemos uma live. Não, amanhã, ano que vem, vai ter isso. Já vai falar. Nós vamos ser uma efeméride ano que vem. Exatamente, ano que vem já seremos uma efeméride. E parece que nós não vamos, a surpresa vai ter que nós não vamos ter o convidado. Ele não conseguiu conectar. É isso, Ana Elisa? Né? Eu estou tentando mais uma vez aqui, rapidinho. Vamos para a última tentativa. Se não der, não deu, paciência. Mas aí... É o baiano, carioca, baiano, não sei. Eu acho que é. É o cidadão do mundo. É o carioca Porta Maria, né? Daniel, Sim. Eu até te entrevistei recentemente para um material que foi publicado no final de semana no Jornal Popular, e você falava do perfil da nova geração aí, que eu achei muito interessante, que tem a ver até com a dificuldade que quem trabalha historicamente com eleição está tendo agora. O povo está louco, porque você faz pesquisa e você não sabe para onde vai. Porque tem uma parcela do eleitorado que está decidindo sozinho, não está nem aí para nós, não está nem aí para a economia, não está nem aí para a gasolina, nem nada, está fazendo o trabalho dele em casa, está usando rede social, está usando internet, e está se virando com isso. E esse pessoal acaba não se manifestando, não aparece muito nas pesquisas. E na faculdade também, né? Na universidade também, né, Daniel? É o pessoal que... a geração Google chegou definitivamente na universidade. Como é que está sendo isso? Olha, uma das coisas mais importantes que a gente está aprendendo, que eu particularmente estou aprendendo com essa nova geração, é que aquela história da sala de aula, em que o professor era quase que um carcereiro, o aluno entra na sala de aula e pronto, fica preso lá dentro, e aí ele tem que... A aula que você assistiu, que foi aluno nosso, a aula que você assistiu, essa sala de aula, certo, Rafael? Você, Rafael. Rafael. Então, Rafael, essa aula que você assistiu, essa sala de aula, ela não existe mais. Entendeu? Ela simplesmente não existe mais. Não só pela pandemia, certo? Mas é porque essa geração está aprendendo a falar, a se expressar e a pensar com um tipo de linguagem, de retórica diferente, que eu estou chamando de retórica digital. Então esses alunos, os trabalhos, por exemplo, não podem mais ser únicos, exclusivamente baseados no texto. A nossa educação sempre foi uma educação livresca. Certo? Qual era a principal instituição de uma universidade? A biblioteca. A biblioteca era a grande instituição. Todo mundo tinha que pegar livro na biblioteca, o livro tinha que estar disponível. Então, assim, entendeu? A circulação de livros e o acesso a esses livros era o que caracterizava, em certa medida, o processo de ensino-aprendizado. Você dava aula, depois ele ia no livro e tal. Agora não, agora a retórica, a composição dos argumentos e das opiniões, das ideias, ela está aceitando, está incorporando elementos das redes sociais, da internet, do digital. É uma retórica digital. Então o aluno que antes você chegava para ele e falava assim, olha, você tem que entregar para mim uma resenha de 5 páginas sobre o livro tal. Isso não funciona, o aluno não vai entregar. E se entregar, a grande chance que ele copiou, fez uma colagem de vários lugares que ele pegou. Agora, se você pede para esse aluno, organiza para mim um podcast sobre esse texto, ele organiza. Entrega para você o arquivo, 1 hora de conversa sobre aquele texto. Ah, faz para mim uma paródia de um funk sobre teoria da comunicação. O aluno faz um vídeo, certo? Faz um blog, faz uma thread de Twitter, certo? Daniel,
Não, assim, eu acho isso incrível. Isso é uma retórica digital. Então, mas eu vou contar um caso, assim, não sei se vocês lembram disso, vocês querem saber, assim. Eu tinha uma professora que deu aula para mim junto com vocês lá, que não vou citar o nome. Né? Pode citar. Eu não vou, não. Sim, tá bom. Vou não. A Raquel, não vou falar, não. Mas ela dava aula, assim, eu lembro que na primeira aula dela, ela tinha que dar ela tinha que criar título, dar título para o texto. E aí ela foi e falou assim, o texto era uma nota policial falando que os policiais, os traficantes tinham sido presos do bairro da Casa Grande, da Casa Branca, em São Paulo. Eu lembro disso. Eu fui, já meti assim, ó, caiu a Casa Branca, exclamação. E ela pegou meu título assim, ó, isso aqui é um exemplo que nunca se deve fazer. Bom, já aprendeu. Calma. Isso é um exemplo que nunca se deve fazer. Primeiro não deve pontuar título, né? E não sei o que, blá, 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 blá. Falou um monte lá, cagou na minha cabeça. Aí eu falei, pô, professor, mas por que não pode, né? Por que não pode? Diz por causa que não podia. Ah, porque no manual da Folha, do Estadão, você pode usar, como não, nem lembro qual manual que usava. No manual da Folha, do Estadão e tal, não pode. Cada vez que tem um certo. Não, enfim, na faculdade agora aplicado. Mas a base é a mesma. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ela falou isso, pô, mas a gente tem que seguir o que esses caras fizeram 40 anos atrás. Ela falou a frase pra mim, não. A Jane era coordenadora do curso na época. Falou assim, olha, você acha que você, o mero estudante de jornalismo, que vai mudar isso? Eu falei, ó, eu pode até não ser que eu mude, mas se você acha que eu sou capaz de mudar, você não serve para me ensinar nada. Saí de lá, fui na Jane, e por sorte tinha a Lília, tinha a turma da Lília, que dava aula, tinha 2 turmas separadas, e fui fazer aula com a Lília. Mas eu queria muito encontrar com essa professora, para me mostrar hoje assim, como é que o jornal funciona hoje, o Extra, ou daqui, como é que os capistas trabalham. Não fui eu que mudei, não. Estou falando que eu fui de jornal, não. Mas como é que funciona hoje as chamadas dos jornais, os tabloides que já faziam sucesso naquela época na Inglaterra, por exemplo, né? Só um detalhe. Não, eu acho que você seria um editor muito... Não vai conseguir entrar na live porque ele está pelo computador. Deve ser pelo celular. Então tá ele bom. Não tem celular? Não. Nós tivemos problema. Eu vou ficar devendo um convidado especial, mas ele tá ouvindo, tá? Eu queria que vocês mandassem um abraço fraterno para ele. Para quem? Roberto Melo. Sabia, eu queria muito que ele entrasse. Porra, Roberto Melo! Meu Deus do céu! Isso. Tá? Ô, Roberto, queria muito que você entrasse. Saudade de você, cara. Mas Roberto! Camarada Roberto! Camarada. Como assim? Pega um celular emprestado de alguém aí. Corre aí na praia, na Bahia, e pega o celular de alguém na praia. Pede pro vizinho aí, pede pro vizinho o celular. O Roberto está muito melhor do que nós. Não tem dúvida. Ele passou por tudo isso, ele passou por muito mais coisa do que a gente. É torcedor do Botafogo. Não é fácil, não. Mora na praia. Mas tudo é a vida que lida as coisas. Exato. Tá em Salvador. E o principal, ele é jornalista, a origem dele é no Rio, passou por aqui, tem gente para Dedéu conhece ele. Ele, nessa tratativa, ele topou ser o convidado secreto, né? É tão secreto que nem vai aparecer. Né? Mas ele mandou, eu recebi muitas mensagens carinhosas, não só para mim, mas para vocês dois. O Roberto, para vocês falar com o Roberto. Que ele tem como referência, né? Então, é uma figura. É uma figura. Ô, Roberto, dá um jeito aí, Roberto. A Lívia Rocha está aqui falando. Baiano é devagar, calma que ele aparece. Não, quem sabe na live do semana que vem. Ô, Roberto, pega o celular do vizinho aí, Roberto. Boa. Tá. Mas, o Roberto tinha uma Belina, uma Station Wagon da Peugeot, que ele chamava de pejorativa. Era ótimo isso. Vamos, Roberto, dá uma carona aí, pega aí que eu vou pegar a pejorativa. Você melhorou da conta, Roberto? Tocou todo. No momento na aula, com mais uma cara, para poder entregar para o Roberto o título que eles faziam lá de professor do semestre. Sabe que o Roberto, na verdade, cara, é um grande intelectual. Muito. E ele tem aqueles elementos que caracterizam o intelectual. Primeiro, ele tem uma tendência para a teoria. Né? Tá certo que ele gosta muito de pontuar.
mas ele tem uma tendência forte para a teoria, para a articulação geral, para a universalização das ideias. Ele tem uma ótima leitura. Né? Então eu gostava muito de conversar com o Roberto, porque eu via nele esse aspecto muito claro, diferente de outras pessoas que, sim, se diziam intelectuais, mas na verdade eram burocratas da produção. E tem isso demais. O Roberto não. E as questões do Roberto eram questões que batiam dentro dele. Né? É uma mistura muito interessante de existencialismo e marxismo quando a gente conversava. Eu sempre admirei o Roberto por causa disso. Por causa eu adorava quando ele pontuava também. Eu adorava quando ele pontuava meus textos, por exemplo. O Roberto, quando ele não estava chateado porque era proletário, estava chateado porque ele era condenado a ser livre. Agora a gente tem que entender também que cada um tem essa visão sobre as coisas, e a gente tem que entender que os momentos são diferentes. Ficar uma discussão besta, eu que venho do rádio, né, entre o rádio e o impresso. Tem uma vez que eu estava conversando com um profissional experiente, porque o rádio está condenado. Eu falei, rapaz, você está trabalhando em impresso vai acabar antes do que o rádio. E eu estava certo. Você continua, eu vou só pegar um negócio ali na geladeira. Vai lá. Aqui a live nossa é organizada, viu, Daniel? E eu queria te dizer, Daniel, você pega leve aí com o Roberto, que ele está sozinho nessa hora. Eu estou sentindo aqui, pelo que eu conversei nele nos últimos dias, tem uma lágrima descendo do olho direito e do olho esquerdo. E se brincar, vai tomar uma no final do dia para recuperar o padrão. É uma pessoa, eu tive com ele em Salvador, tem uma coisa de uns 4 anos, fiquei um dia com ele lá na praia, né? Um dia não, meio-dia, né? Encontramos de manhã, ficamos até o início da tarde. É uma figuraça. Tem gente que não deve estar nem entendendo o que a gente está falando, mas é amigo nosso, né? É amigo nosso, mas é das pessoas que passam e são inesquecíveis. Oi? Roberto, assim, é viva a memória das nossas conversas. Por exemplo, a gente estava lá na Alfa, a Alfa ficava na Perimetral. Aí teve uma vez que ele inventou a ideia de que a gente ia montar uma escola de samba da educação, seria acadêmicos da Perimetral. Só o Roberto. Ele ainda desenhou um samba enredo. É de um bom humor, falando, o Roberto é incrível. Você lembra aquelas reuniões de planejamento que a gente tinha na faculdade? Lembro, sim. Chato, né? Olha, reuniões de planejamento são de certo ponto necessárias, mas ali tinha um quê empresarial que é próprio do pessoal da Alfa. Sim, é a natureza do projeto deles, que a gente não estava muito acostumado. Eu sei que um dia eu estava numa reunião, eu olhei para baixo assim, o povo da pedagogia gosta de falar que aquele trem, né? Ensinar a gente como é que a gente vai ensinar os alunos, né? Eu olhei para baixo assim na minha calça, eu vi tinha uns 3 carrapichos que eu peguei não sei aonde. Eu fui lá, tirei os carrapichos, botei em cima da mesa. Eu falei, Roberto, tá aqui, a dança do carrapicho. Ficou aqueles carrapichos rodando na mesa lá, enquanto o papo da pedagogia ficava. E a pedagogia é isso, né, Daniel? É uma coisa que precisava, é uma coisa necessária. Acho que é isso que você falou da faculdade, do ensino superior, está passando também pela pedagogia, essa mudança de visão, que a pedagogia fala que está precisando mudar, que tem uma revolução em curso aí, tem 40, 50 anos e não muda nada, né? E aí parece que agora com a tecnologia vai ser meio na marra, mas vai ter que mudar, né? O que aconteceu é que uma mudança que vinha sendo feita muito devagar dentro das escolas, das universidades, ganhou um impulso imediato. Foi feita a jato com a pandemia. Que é essa coisa do ensino remoto e o ensino à distância, que vinha sendo feito devagar e que vinha com um elemento que era tentar reproduzir digitalmente o espaço da sala de aula. Eu tenho minhas dúvidas se essa estratégia funciona. A minha impressão é que a sala de aula que eu dou aula hoje é toda a internet. Ela não é o Moodle, ou então o outro ambiente virtual de aprendizado. Ela é, nesse sentido, toda a internet. Então, o aluno tem acesso a todo quanto é tipo de informação sobre o conteúdo da sua matéria. O segredo é como é que você ajuda esse aluno, faz com que ele agencie esse conteúdo em benefício da formação dele. O segredo é esse. Como é que eu transformo todo consumo de informação que o aluno tem,
certo? Num processo de aprendizado com foco naquela disciplina, naquele conteúdo, naquela profissão. Né? Porque esse conteúdo já está disponível. E não dá mais para você usar as estratégias do livro, entendeu? Que é leitura, fichamento, releitura. Isso não dá. Novamente, eu acho que você tem mesmo que mergulhar de cabeça nas novas possibilidades que a internet dá para você. E isso não muda nada no histórico da educação, que é justamente você, especialmente professor em sala de aula, buscar estratégias para se tornar mais atrativo, mais acessível, mais falando a linguagem do que o aluno quer. Né? Isso aí. Posso adicionar um comentário? Não, pera um pouquinho, não, vem cá. Anelisa, dá a volta aqui. A Anelisa quer dar uma aula, mas eu não sei nem se eu vou estar no quadro. Aqui, fica aqui do meu lado. A Anelisa, minha filha, ela disse que quer falar. O Daniel falou uma coisa muito importante, que é sobre as aulas à distância. Eu estou dando aula de inglês desde o ano passado. Hoje eu tenho dois alunos meus que eu vou até a escola dar aula, o resto 100% online. Eu vejo que o problema, eu acho que isso fica maior quando a gente fala de ensino regular. É a gente tratar a sala à distância da mesma maneira que a gente trata o presencial. Foca-se muito em criar um ambiente presencial no online, mas a gente esquece que é uma plataforma totalmente diferente. Eu acho que a saída seria criar outra dinâmica exclusiva para isso. Mas tem um desafio também, que é muito grande. É novo, né? É daquilo que eu falei. Quando o professor de cursinho na nossa época, né? Eu não fiz cursinho, mas ele tinha que contar historinha, tinha que musiquinha. Fazer teatro. Aquilo é estratégia para quê? Para se tornar mais próximo do cliente dele, do público dele, que era o aluno de cursinho, né? E agora a universidade tem que passar. A universidade acho que vai ter que passar por essa tecnologia. Eu mesmo vou começar agora a fazer uma pós-graduação que é totalmente online. Certo? A pós-graduação é uma coisa mais comum, mais difícil é o ensino regular mesmo. Aí é o seguinte, aí você vai, porque a pós-graduação depende muito mais de quem está fazendo. E aí o seguinte, e aí vem vai quebrando um galho do aluno que tem a vida corrida. O dia que eu não puder assistir a aula daquele momento, eu vou ter um link me disponibilizando aquela mesma aula para assistir. Mas só que você não pode interagir, né? Porque é uma coisa que eu sempre fiz durante as aulas, que me facilita que eu interagir, porque para mim... Agora imagina, você não interagir é uma paz para o professor também. Quando eu interagi, o professor não gostava muito não. Tá acabando a live? Deixa eu ver aqui. A Anelisa fez a participação especial dela, substituindo o nosso convidado especial, tá? Uma surpresa. A surpresa era eu. A gente promete cumpre, não, a gente promete cumpre. Tem surpresa, aliás, eu já quero dizer que na semana que vem eu vou atender um pedido de uns amigos meus que são bolsonaristas. Falaram, Marcelo, você marca a live para quinta-feira. Quinta-feira é dia do mito na live, né? Nós estamos concorrendo com o mito? E hoje o mito está provando que teve fraude no voto. Disse que ele vai falar, disse que ele vai falar. Tem prova. Mas ele não ganhou sem voto impresso? Como é que é? Várias vezes, com voto impresso, sem voto impresso. Mas aí me pediram para não fazer concorrência, porque... Então nós vamos encerrar antes de começar isso. Não, nós vamos encerrar no horário normal. Semana que vem eu vou fazer na quarta-feira. Para não concorrer. Para não concorrer com o mito. A gente é democrático. É democrático, eu vou falar mais sobre a eleição. O meu convidado vai ser o professor Marcos Marinho, que é da área de marketing político, cara. Grande Marcos. Grande Marcos. Você conhece ele, né, Daniel? Conheço, sim. Então, já fica o convite na quarta-feira da semana que vem, dia 4, às 6h30 da tarde. Mas aí, qual que era o assunto mesmo, Daniel? Puxa que eu já... Uma das mudanças radicais aí na história da sala de aula é o que a gente pode chamar de economia da atenção. Né? Tem esse pressuposto de que a gente põe o aluno dentro de um espaço cercado e aí a gente vai ter que ser capaz de manter a atenção dele em nós, porque ele está lá na sala de aula preso, ele não pode sair, ele só vai estar no banheiro se a gente puder deixar, aí ele vai e volta. Essa
esse enclausuramento do aluno e da atenção dele não existe mais. Isso deixa os professores todos muito ansiosos. Porque aí aqueles professores que sempre dependeram desse processo para dar aula, agora não tem mais. Porque o que o aluno faz? Ele fecha a câmera dele e diz que está com a internet complicada, por isso ele vai fechar a câmera, fecha o microfone e vai fazer outra coisa. Não, tem que fazer outras coisas com a câmera aberta, inclusive, no microfone. Não, vai fazer outra coisa. Dona Aula para aluna, 12 anos, ela lendo um livro no meio da aula. E como tem muito professor que gosta mais de ouvir a própria voz do que de falar para os alunos, o cara nem liga. Nem tá nem aí. Não, não são todos, não. Aí, assim, ele nem liga, né? Ele dá a aula dele de 2 horas para as fotos dos meninos lá e depois encerra a aula. É para ele mesmo. Comentário então, da Mauri Garcia. A fraude foi a própria vitória do mito. A Mauri Garcia, companheiro nosso, dizendo que a fraude foi a vitória do mito. Então, esse negócio de interagir, eu lembro da história de um professor aí, acho que vocês conhecem ele, mas não vou falar o nome. Você não fala o nome, eu tenho que falar. Claro que não, pra quê? Sim, não. Vocês estão vendo. Vieram me falar que ele estava dando aula, de repente ele parou o povo assim, interagindo, né? É assim que fala? Agora interagindo. Nós estamos interrompendo. Interagindo. Aí ele parou, virou para a sala assim, olha, vocês estão atrapalhando a aula que eu preparei. Não vai dar tempo. Eu tenho que contar no começo. Você me interrompeu, eu tenho que contar no começo, eu estou na sequência. Aí eu lembro que nessa época da Alfa, eu achei muito bom. Que eu dava aula na sexta-feira, no último horário. Isso de manhã vai bem, mas à noite, rapaz, era uma boca seca. Nossa! Aí eu cheguei um dia para dar aula na sexta-feira, saí de casa para dar aula, tinha 4 alunos. Sexta-feira à noite, pô. Falei, pô, mas o que tá havendo, né? Eu não tava. Não era só turma, não era só turma, não. Aí meio assim, pintou aquele clima de constrangimento, né? É porque tem uma colega nossa, fulana, que vai casar hoje o pessoal sabe fazer a despedida de solteira dela. Falei, então não vai ter aula não, né, professor? Não, vai ter. Vai ter, inclusive, eu vou dar, que aí o professor tem que ter o plano A, B, C. Vamos fazer uma aula curta aqui, vou dar atividade valendo nota processual. Sacanagem. Mas, professor, eu falei, não, o problema não é fazer a despedida de solteiro. Eu não tenho convidado. Me convidar. Se chamar, todo mundo não chamou, acabou. Vamos perder ponto. Aí aquele professor, né? Mexeram no meu cercadinho, Daniel. Não pode, né? Mas assim, a gente está fazendo muita crítica ao professor, a metodologia e tal, aquela coisa, mas foi naquela época da Alfa que eu percebi, por exemplo, que você tinha alunos, né? Gente, esse aqui é o Jorel. Ele passa na frente da luz de vez em quando. Então, assim, eu percebi, uma das primeiras vezes que eu percebi também que a atitude do aluno não ajuda. Né? É porque eu estava dando aula, minha aula era depois do intervalo, e aí na Alfa, naquela época, você podia comprar pipoca, aquele saquinho de pipoca de micro-ondas que eles faziam. E aí um dia eu estava dando aula e entrou uns 2 ou 3 alunos com pipoca, e veio aquele cheiro de cinema. E aí eu comecei a sacar que muito aluno vai à aula como quem vai ao cinema. Ah, sim. Certo? Ele é um aluno espectador. Olha, o que acontece quando você não está gostando do filme que você está vendo? A primeira coisa que você faz é começar a conversar de lado. Conversar com um colega. E isso, claro, você sabe que isso não tem em sala de aula, né? Assim, quase, né? O aluno começa a conversar. Segunda coisa, se o filme está muito ruim, o que você começa a fazer? Você começa a mexer na cadeira, conversa de lado, mexe na cadeira. Por quê? Porque o filme não está te entretendo. No final das contas, o que você faz quando o filme é muito ruim? Você levanta e vai embora. Então é o que o aluno fazia, ele levanta e vai embora. Agora, o curioso é, essa postura, que é uma postura perfeitamente legítima do cinema, se o filme está ruim, você levanta e vai embora mesmo, certo? Será que ela é melhor para a sala de aula? Então, assim, existe muito nessa relação professor-aluno, em que o professor tenta, de alguma forma, entreter o aluno para convencê-lo de que ele está aprendendo. Quando o que o aluno quer, na verdade, é passar o tempo dele ali, o suficientemente, mais ou menos divertido, para depois ler alguma coisa, correr atrás mais para frente. Então, tem aqui, no contexto de sala de aula, um monte de problemas e de relações que é difícil de endereçar. Então, não é só os professores que são rígidos e complicados.
Não, né? eu acho São alunos também que às vezes estão com eles entram com enquadramento. Não, já vou. Pessoal, que eu quero pontuar bem isso aí. Não, você vai pontuar, mas você vai esperar um pouquinho. Eu estou lembrando, até aproveitando aqui, uma passagem, Daniel. Coisa que, não sei como é, isso faz parte do processo, não é orgulho para nenhum, mas Rafael Bessa, que é brilhante hoje no rádio esportivo, lá na equipe 730, Rafael Bessa, um pequenininho. Sim. Uma micharia de gente, desse tamanhozinho assim. Rafael Bessa, ele fala para todo mundo que eu fui o único professor que expulsou dele de uma sala de aula. Eu falei, expulsei mesmo, estava tentando dar aula, você estava... E era a turma de Rafaéis Custódio lá, tinha Rafael Grande, Rafael de Mesquita, Rafael Bessa, e um outro grandão, eu esqueci o sobrenome dele, eram 4, mas um mais atentado que o outro, fazer o quê, né? Foi tudo para fora, só foi tudo para fora. Não, foi só o Bessa, você não. Pode falar agora, ponto. Não, é porque isso... É porque isso dá assunto para outra live. Porque é um ponto importantíssimo, Daniel, do que você está falando, e aí é uma analogia que você fez muito bem do cinema. E aqui uma coisa que eu pontuava muito lá na Alfa também, porque a gente era o único curso que eu acredito que podia contestar, é porque o slogan da faculdade era a melhor escola de negócio do Centro-Oeste. Né? Assim, quando passou sem enxergar o aluno como cliente... O jornalismo é um negócio também. Não, calma. Então, assim, que tudo isso que o Daniel está falando, essa questão de tô achando ruim, vou embora, eu acho que passa muito por isso aí. Assim. Quando o aluno começou a perceber que ele estava pagando, assim, ó, eu sou cliente aqui, isso que é bem dentro da criação, da educação, não é culpa da faculdade, do ambiente acadêmico, não. Porque já vem do ensino fundamental, né? Assim, isso gerou, em Goiânia, Goiânia tem uma coisa muito interessante, as pessoas vão para a universidade, é uma continuação do segundo grau ali. Eles não chegam na faculdade como um ambiente acadêmico, não. Então que o pessoal fica ali, estuda para a prova, eu nunca estudei para a prova na minha vida, na faculdade. Não só na faculdade. Assim, eu sei que isso dá assunto para outra live, Daniel. Mas essa história de enxergar o aluno como cliente, que isso vem lá desde o berçário hoje em dia, até na faculdade, mesmo não sendo na faculdade pública também, é mesmo o pessoal entende, eu pago isso aqui também. Né? Isso gera muito isso que você está falando aí, ó. Que é o assunto para outra live, né, Marcelo? Pois é, você viu a revelação, Daniel? Fomos enganados. Rafael nunca estudou. O melhor colocou essa situação foi o Sidney. Lembra do Sidney Pimentel Valadares? Foi nosso colega lá, grande professor, melhor do que todos nós aqui, o Sidney. Professor, semiótica, antropólogo, escritor. Tem os 2 livros muito bons escritos pelo Sidney. Fala sobre o nome dele, por favor, eu não lembro o seu nome. Pimentel. Não, um dia, ele explicou a relação de ensino como serviço da seguinte forma. É uma instituição querendo vender um produto, um consumidor querendo comprar o produto e o professor no meio atrapalhando o negócio. Atrapalhando a venda. Isso é o Sidney. Né? No meio atrapalhando. Por quê? Porque dá nota baixa, reprova o aluno. Então, assim, você tem um processo de... Agora, olha só, eu não vejo problema, porque a educação é, de fato, um serviço. Mesmo no setor público, certo? A educação é um serviço social. Certo? Por exemplo, a gente tem que se esforçar dentro da universidade para ser cada vez mais inclusivo. Então tem que ter, a gente tem que ter aulas com apoio para linguagem de sinais, a gente tem que ter aulas com apoio para deficiente visual, tem que ter na biblioteca elementos em braille. Isso tudo faz parte de um serviço social. Então eu não vejo problema nisso. O problema está quando o aluno e o professor veem a relação que eles têm com o conhecimento e consigo mesmo, como também um serviço. Porque, veja, quando você vai ao médico, você pede um serviço. Só que você não vê a si mesmo, certo? Como alguém que está comprando só alguma coisa. Você vê a si mesmo como alguém que está se curando. Então você vai ao médico com toda aquela expectativa de que o tratamento vai te colocar bom de novo. E você leva o tratamento muito a sério. Você toma os remédios na hora certa. Certo? Você faz o que o médico está prescrevendo. Só que quando isso passa para a sala de aula, a tendência dos 2 lados é você imaginar que o conhecimento que está sendo dado ali não exige de você a mesma ética e seriedade e severidade que você tem, por exemplo, com os medicamentos que o médico passa para você. Mas aí que eu vou pontuar para você o problema que a gente viu aí, até o médico só escutar o Dr. Google. Porque ele passa uma coisa para o paciente não aceita aquilo mais. Ele joga no Google, vê outra coisa, vai questionar o médico também. Ou seja, quando isso acontece, o que acontece com o paciente? Se for. O paciente se ferra.
Quando você fala, toma a segunda dose da vacina, o cara fala assim, não vou tomar. Ele pega o Covid e morre. Tá vendo? Se morre. Você tem que, nesse sentido, entender que a sua relação com o conhecimento, ela é parte da formação de você mesmo. E não um produto que você está comprando. O ponto está na cabeça do professor e do aluno, na relação. Porque a relação de comércio mesmo, ela é antiguíssima. Por exemplo, na época do medieval, por exemplo, grandes professores, mas não a percepção. Eu já tive um professor, por exemplo, grandes intelectuais eram tutores dos filhos da elite, porque é assim que eles sobreviviam. O cara ia morar no castelo, que tinha 200 cômodos, pegava um quarto lá, vivia do castelo, e o pagamento dele era ser preceptor do filho, do príncipe, do filho do visconde. A relação sempre foi mercantil, mas eu estou dizendo a percepção de que está recebendo o serviço. Sim, eu já tive professor que fez a conta de quanto ele ganhava por aluno, na hora que o aluno jogou na cara dele que eu estou pagando, ele devolveu os 25 centavos. Não precisa mais não. Toma aqui, vai embora da minha sala. Desculpa, esse professor é burro. Ele não pode fazer isso. Daniel, muito feliz. Nós começamos a falar do mito e terminamos falando de educação. Ou seja, a gente até melhorou. Melhorou muito, né? A gente melhora. E o objetivo é fazer essa resenha, para a gente pensar. Bom demais. A tudo. A Neilisa, que começou dando suporte, veio e participou também. O nosso convidado surpresa, que foi mais surpresa que ele não apareceu. Uma pena. Adoraria conversar com o Alberto. Alberto Melo. Próxima vez. Um beijo para a Neilisa, um abraço para o Vitor, que nos ajudou aqui também. Um beijo para o Roberto, lá em Salvador. Obrigado, Rafael. Satisfação imensa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Feliz aniversário. Que você faça muitas lives de muitos aniversários. Até a gente está fazendo live em que as dentaduras estão caindo, mas a gente está fazendo live. A live da dentadura, boa ideia. Vamos chegar lá. Não sei se a gente faz aos 70 anos, a gente faz uma live para comemorar que a gente conseguiu dentaduras novas pelo SUS. Satisfação encontrar, nem seja por aqui, viu, Daniel? De verdade. Que isso, Rafael. Depois eu vou aí tomar uma cerveja com vocês quando essa pandemia... Quando eu pegar a segunda dose da vacina. Por favor. Em breve nós chegamos lá. Obrigado a você que acompanhou. Na semana que vem, então, não faremos live na quinta, faremos na quarta-feira, dia 4, a partir das 6h30 da tarde, com o Marcos Marinho, meu amigo, professor na área de marketing político. Nós vamos falar, aí vai ser só de eleição. Bom demais. Vamos juntos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo. Roberto. Obrigado, todo mundo que acompanhou a gente nessa live. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.